pessoalmente, eu vim para cá em 84. Eu sou daqui, estava fora e vim para cá em 84. E quando, de fato, o que eu vou situar a partir da minha história, porque é a partir também da minha chegada nessa cidade que a gente desencadeia um processo de organização, de luta pela moradia. Até ali a gente tinha uma Florianópolis que tinha pessoas dormindo na rua, mas eram muitas pessoas que eram resultado das grandes construções, a construção das pontes. Então você tinha aquela mão de obra que vinha de fora para trabalhar na ponte, nas duas pontes, e esse povo ficava na cidade e ficava morando em algum lugar dessa cidade, né? Tinha também, nessa época, era o período de muitas pessoas virem da região serrana, onde tinha aí, né, historicamente se fala que tinha a grande crise da madeira, né, quando as madeireiras começam a demitir e esse povo começa a vir para a cidade. Nós tínhamos nesse período também muitas pessoas que vinham para cá que não era mais o agricultor, era aquela pessoa que não era também o dono da terra, ele era aquele empregado da terra de alguém e ele já ia para a periferia do seu município e da periferia ele vinha para cá. Então ele já chegava aqui na cidade com os sinais da agricultura, calcanhar rachado, aquele pé cascudo, a linguagem do interior, mas já vinha com os costumes da periferia. Então não chegava assim aquela figura assim, da terra para a cidade inocentemente, né? Então tinha isso. Tinham nessa cidade famílias inteiras também, como na época a gente não tinha um trabalho ainda com criança de rua, né? Ali, logo depois de 84, 85, dali para cá que começa no país inteiro um movimento da criança não é de rua, né? Então até ali ter criança na rua era comum, ter família inteira na rua era comum. Então a gente tinha morando debaixo nas marquises aqui em Florianópolis, o pai, a mãe e os filhos. E muitas vezes com o fogãozinho e com a panela aquilo tudo, a redinha, aquilo era o lugar da moradia da família, né? Não é diferente do que se tem hoje, né? Florianópolis é uma das cidades que recebe muito, né? E recebe porque é uma capital, porque tem as vantagens da grande cidade. Nessa época, a prefeitura ainda tinha aquela prática que era de fazer uma contenção na rodoviária para que eles não descessem nem do ônibus e pudessem dali mesmo já voltar. Era fazer um levantamento ali na rodoviária, já era o processo de seleção e dali, não provando de onde vinha, já voltava. Por quê? Nessa época, a capital ela vinha seguindo um modelo que se ouvia até em outros países. Não era nem aqui no Brasil que se ouvia, trazia-se exemplo de outros países que era de radicalizar e não permitir que a população viesse se servir dos benefícios da cidade. Essa era uma e a segunda ideia então era não gerar facilidade para que se chegou de alguma forma, não vai ficar, porque aqui é difícil. Então tinha também essa ação mais jogo duro de um atendimento ruim para que eles não se dessem bem aqui e não permanecessem. Eu estava recém-vindo de Brasília. E aí a igreja Santo Antônio, aqui na Padre Roma, ou as igrejas franciscanas, no país inteiro elas tinham uma prática que era de dar o pão e o café para a pessoa da rua, né? Servia o pão e o café na frente da igreja. E aí aqui tinha uma incomodação na igreja de que era uma fila que se formava para pegar o pão e o café e pegava aquele pão e aquele copo de café e sentavam na rua no meio-fio para tomar o café. Isso acontecia muito nas outras cidades em que os franciscanos tinham as suas igrejas. E uma das figuras, um padre que era o responsável, ele já tinha uma formação um pouco mais aberta e ele vem e ele começa a dizer, mas isso é muito angustiante, não é bom, não está certo. Mas não era só ele que reclamava também. Já havia uma inquietação e uma incomodação nas outras entidades, porque de fato era meio que
era preocupante, causava um incômodo, o tanto de pessoas que batiam nas entidades para pedir roupa, pão, café, comida, né? E também tinha uma outra incomodação aqui na nossa cidade, que era de que as pessoas muitas vezes batiam, a mesma pessoa ou a mesma família batia em todas as portas das entidades que ela sabia que ia ganhar. Havia um incômodo, não se sabia o que fazer, mas havia um incômodo nas entidades de que sabia-se que se estava criando um processo de mendicância. Sabia-se disso, todo mundo sabia, todo mundo tinha essa consciência. O próprio Estado também tinha, aqui tinha a LBA, e a LBA também fazia isso aqui. Ela também atendia na porta com as coisas. As prefeituras atendiam nas assistências sociais, faziam o assistencialismo, doando coisas. Então, a gente tinha uma rotina na cidade de atender pobre, e criava-se com isso um dependente da pobreza, né? Ora, o que a gente fez? Nós juntamos os incomodados com a situação para pensar o que fazer. Nesse mesmo período em que aqui a gente tinha um incômodo, em outras capitais maiores já aconteciam as ocupações. Tinha uma discussão que era a discussão do solo urbano. Então se discutia a terra na cidade, se discutia já de que forma a população que está na rua poderia ser beneficiada com a terra da cidade, não só com a terra no campo, porque não era mais do campo. E aí, aqui não, aqui era ainda muito, pensar nisso era algo meio imoral, né? Assim, não se falava baixinho nessas coisas. Então, o que nós fizemos, eu e outras pessoas? A gente foi para outras capitais e nós fomos viver a experiência, participar da discussão, né, em outras capitais, da discussão sobre a terra na cidade e também participar de ocupação em outras capitais. Porque a gente sabia aqui que não tinha outro caminho, não tinha nenhum projeto que fosse de habitação para a população nessa situação. Nesse movimento de se ajudar e de pensar o que fazer, entendemos que criar uma instituição não fazia parte do pensamento, virou uma necessidade. E a necessidade era aquela: você vai com a população que está na rua e com as pessoas que estão com a preocupação na cabeça, você vai discutir com o poder público sobre de que forma solucionar essa situação. E o poder público, não, ao invés de atender você, cidadã, você, pessoa ocupante, você, apoiadora, te pergunta muitas vezes: quem são vocês? Quem vocês representam? E aí isso foi gerando um incômodo, e aí nós entendemos que devíamos então, vamos criar alguma coisa então, porque daí a gente vai em nome dessa coisa. E aí a gente acabou criando um centro que a gente denominou como Centro de Apoio e Promoção do Migrante, o CAPROM, nessa época, né? Aí juntamos as pessoas preocupadas. A maioria eram mulheres de periferia e mulheres de classe média, mulheres que viam o que acontecia na cidade. Criamos essa instituição, conseguimos na Igreja Santo Antônio a permissão, um espaço para a gente se reunir e para atender a população de rua, famílias com filhos e população que chegava na cidade. Ou moradora na rua, ou moradora em algum lugar dessa cidade, mas com ameaça constante de despejo, ameaça periódica, assim, de que vou te pôr na rua com todos os teus filhos. Me paga o aluguel, se não pagar, tu vai para a rua. Ou pessoas que nos procuravam com as trouxas e os filhos, porque já haviam sido, de fato, colocados para fora. Ora, tu vai negociar com o poder público e aí tu tem diante de ti uma situação que é caótica, porque essas pessoas estão numa condição de miserabilidade. O poder público te dá a resposta que não tem solução, não tem resposta para dar. O máximo que podia dar era a comida. E chegou algum momento em que a gente vivendo experiências em outras cidades, já de ocupação, participando de discussões em outros estados sobre as questões da terra na cidade.
E tendo um município que não te oferta, não te abre caminho não te sugere nada, não te ajuda em nada, e a população na rua, na tua frente, a conclusão que a gente chegou foi, então, vamos começar a conversar com eles sobre ocupação. E aí nós começamos a fazer no CAPROM as reuniões, discutindo os problemas pessoais, mas no coletivo, relacionados à moradia, e devagarinho implantando a palavra ocupar. No começo, falar em ocupar era assim, tu morrer e ir para o inferno, né? Era algo assim, fim do mundo. E não vou sujar as minhas mãos por causa disso. Então, como a gente não ia ocupar então uma terra para morar, a primeira coisa que nós fizemos, então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar tudo o que estão doando, que a prefeitura havia dado fogão para algumas famílias, e ficavam debaixo da ponte com fogão. Fogão, pia, bujão, cama, tinham famílias que tinham todo o mobiliário, que ganhavam das secretarias de Estado aqui, das áreas sociais. E tinham famílias que ganhavam as panelas e ganhavam também a comida. Então a gente decidiu, para poder romper com aquela ação que seria assim a última a ser feita, porque era muito grave ocupar, a gente decidiu então vamos pegar tudo isso e vamos junto para uma praça lá na frente do governador, mostrar para ele que tudo isso que ele está dando a gente não tem onde botar. Aí foi perfeito. Em 86 a gente fez o acampamento na frente do Palácio do Governo, que era na praça aí da frente da Assembleia ali. Aí ocupamos com as famílias que estavam morando lá em Contânia, debaixo da ponte, moravam onde é o Sambódromo agora, tinham famílias ali quase de origem indígena, ali debaixo de lonas, debaixo de pano. Juntamos, eu não me lembro exatamente agora quantas pessoas, mas a gente deve ter chegado e próximo de umas 70 pessoas, entre crianças e adultos, né? Fizemos um acampamento na frente do palácio e usamos aquilo que o próprio governo havia dado. Toda a louça, todos os eletrodomésticos e a comida. E muitos apoios para ajudar a acontecer. Até o Frei Beto veio para fazer com a gente fazer um acampamento. E no acampamento. Durante esse acampamento durou uma semana inteira, assim, né? Ele foi o governo apostava no desgaste do acampamento. Só que daí nesse acampamento nós usamos como estratégia de sobrevivência filosofia do Gandhi, da não violência, porque a polícia tinha muita pressão psicológica, né, nos jornais e na polícia, então a gente decidiu fazer uma estratégia que fosse da resistência pela não violência, porque qualquer coisa que uma pessoa mais pobre fosse fazer caracterizaria ofensa à autoridade, e a polícia chegaria e tiraria o acampamento. O cuidado com as doenças, porque senão caracterizaria, que poderia gerar uma epidemia na cidade, furtos, aquelas coisas que se diria que o pobre fez, né? E aí a gente conseguiu, mas pegamos os temporais, e não podia deixar a barraca cair, porque daí a gente já não podia mais levantar a barraca. Por último, o que a gente acabou fazendo, aí o Estado vem para fazer uma negociação então, porque aquilo virou uma semana, a gente não sabia mais o que fazer para chamar a atenção, porque caiu numa relação monótona. Eles estão lá de bonzinhos e vão ficar até terminar a comida e aí daqui a pouco vão embora. Aí nós decidimos, então, vamos fazer banheiros. Quando a gente pega a cavadeira, que começa a fazer o tal da patente de rua, aí acabou. Varal impactou, mas fazer a patente, abrir a fossa, a gente começou a abrir a fossa, né? E quando a gente começou a abrir a fossa na praça, aí o mundo veio abaixo. Aí começou a vir, a gente sabia que a polícia ia fazer o despejo. Aí começou a vir viatura, foi chegando, e aí cercaram tudo e virou um caos, virou um nervosismo, virou uma parafernália naquela praça, que a gente tinha que dar conta de segurar e tinha que controlar. Meu Deus, virou um caos. E a polícia fechou os acessos e não podia mais entrar nem sair, nem o pessoal ia no banheiro na Assembleia, não podia também, não podia voltar e não podia entrar apoiador, e virou aquela função toda. Mas acabou, eu me lembro pessoalmente de uma figura que era o secretário de Segurança
pública na época, a gente tinha numa barraca que era de reunião e tinha um atabaquezinho, né? E tinha o pessoal tocava e cantava. E daí aí o governo queria que eles fossem para o palácio e nós não, porque a gente sabia que a polícia ia derrubar as barracas. Mas a gente não queria que a polícia viesse para o acampamento, porque também ia ficar difícil de controlar, porque era muita polícia. Então a gente decidiu, mandamos um recado para eles, assim, ó, no meio do asfalto. Aí no meio do asfalto, aí veio o secretário, aí o pessoal me designou para ir, né? Aí veio o secretário de Segurança Pública para o meio da pista e ficou os seus lá. E eu fui para o meio da pista e ficaram os nossos aqui. Aí ele começa, ele era mais alto do que eu, e ele começa então a dizer para ele, aí ele diz assim, segura as suas cabras que eu seguro meus bodes. Começou dessa forma. E enquanto ele falava, eu pensava assim, ó, eu pensava que o que eu vou dizer que vai acabar com essa função, porque a gente não ia concordar com o que ele queria e ele sabia disso. Aí eu não queria tremer, porque eu sabia que quando a gente treme, a gente está fraquejando. Então eu não queria olhar para ele assim, para a boca, né? Porque ele ia tremer, eu não queria tremer e eu queria ver se ele tremia de fato. Aí eu fiquei assim com um olhar assim meio baixo e a boca dele dava mais ou menos aqui assim em mim. Aí ele fala. Quando ele foi falando que parou, na minha mente eu falei, putz, agora. Aí eu perguntei, alguma coisa a mais? Quando eu perguntei alguma coisa a mais, ele já gritou comigo, né? Por quê? Aí eu respondi, porque eu tenho mais o que fazer. Meu Deus. Aí foi o toque da sineta para a polícia chegar e fazer a confusão. Aí foi assim, uma tortura total, assim, né? Mas como nós vínhamos no sofrimento da semana, a gente resistiu e precisou, de fato, no dia seguinte, o governo vir sentar conosco e começar a construir a primeira proposta concreta, que daí era... Aí nós nos pegamos de novo, porque daí ele vem e ele diz, vou arrumar emprego para todo mundo e vou botar todo mundo no hotel. E para mostrar que eu sou bom, eu vou adiantar o primeiro salário. Pau. A nossa felicidade. Ali, felizes, depois chegou no hotel, certinho, todo mundo, primeiro salário. Pau. Beberecheira, cara. Aí foi uma quebradeira no hotel, aí a gente viu que tinha errado de novo, né? Bom, resumo da história. Esse acampamento, ele foi sediado no topo do Morro da Mariquinha. Então, essa ação concreta, o pessoal ficou no hotel, nós sobrevivemos a todas as besteiras possíveis, mas as casas foram em mutirão e eles foram para o alto do Morro da Mariquinha. Então, todos os que estavam naquele local foram inseridos no trabalho e foram colocados na moradia. Aí pronto, aí era o nascimento do movimento sem teto nessa cidade. E aí isso deu assim, meio que assim, isso nasce com força, nasce com vitória, com sofrimento, mas nasce com vitória. Aí a gente começa a continuar na cidade, aí falar em ocupação era uma coisa vitoriosa, né? Chamar para uma reunião para conversar sobre terra era credibilidade, era assim, vai dar certo, vai com fé que vai dar. Eu até ouvi essa semana, eu ouvi, a gente tinha a capacidade de colar nos orelhões umas folhas que a gente fazia varredura na cidade, que era, se você está em dúvida em relação à moradia, se você está em crise de aluguel, se está morando na rua, venha na reunião tal. A gente fazia isso nos orelhões. Com isso veio muita gente que tinha situações assim bem difíceis, assim, que tinha para ser despejado, mas aí a pessoa não tinha coragem de botar para fora, tirava o telhado da casa, a pessoa morava dentro da casa, não conseguia pagar o aluguel, mas estava com a casa sem telhado. Ou então cortar luz e água, a pessoa morava na casa, mas não tinha mais luz e água, né? E aí a gente foi desenvolvendo, a gente foi criando o segundo grupo, que foi o grupo da comunidade Novo Horizonte, que até tem esse nome porque a gente, quando acordou assim, um frio do cão, e a gente acordou em um sol que vinha assim, que vinha naquele terreno cheio de valas, a Coab havia abrido valas no terreno inteiro, para as pessoas não botarem barraco, que ela quadriculou o terreno todo. A gente teve que construir à noite, em cima da água, e eu mesma peguei pneumonia, porque aquilo era muito molhado, muito frio. Mas o Novo Horizonte ocupou com 120 famílias. E aí, 120 famílias, todas com o seu lote, e do jeito que é hoje. Novo Horizonte é o que é hoje, certinho, manteve o padrão.
Com a vitória da Novo Horizonte também, porque daí isso deu certo, aí a gente começou já o terceiro grupo, que foi o da Nova Esperança. Aí a Nova Esperança já foram 50 famílias. Daí uma não foi, a gente ocupou com 49 e segurou um lote para fazer a área comunitária, que é o que é até hoje. Com o êxito da Nova Esperança, as comunidades que tinham irregularidade na terra e que tinham algumas boato de que ia ter despejo, começaram a se alvoroçar, porque, claro, a mídia começa a te explorar e começa a botar na rua que estão ocupando terra, e o poder e os proprietários começam a olhar as suas terras, né? A proteger as suas terras e a fazer a pressão, aí começa o medo. Bom, se eu moro numa terra que não é minha, eu vou para a rua. Então começa uma movimentação das famílias pela defesa e garantia das terras. Aí vai Morro da Penitenciária, Serrinha. Serrinha a gente enfrentou, a gente teve que fazer um enfrentamento brabo, assim, porque de fato a polícia foi para Santa Rosa, Santa Vitória, ali atrás do hospital infantil. Aí depois a gente conseguiu, daí de ocupação nós ocupamos o Alto do Caieira, né? Logo depois da Nova Esperança, aí a gente teve a ocupação do Alto da Caieira, a ocupação da Santa Terezinha. Santa Terezinha tinha um terreno, estava espremidinha numa faixa de terra, eles estavam amontoadinhos, assim, todas as famílias, bem coladinhos um no outro. E a proprietária, com esse alvoroço da cidade, a proprietária então entra na justiça para requerer, ela tinha uma área grande livre, e ela entra então para requerer a faixinha. Aí a nossa reação foi, ela queria tudo, né? Ela queria tudo e nós também queríamos tudo. Aí nós fizemos, como nós estávamos com força, aí o que nós fizemos foi, vamos organizar e vamos tirar todo mundo que está na faixinha aqui, vamos desmembrar e ocupar o terreno inteiro. E é a Santa Terezinha que tu tens hoje. Nós pegamos o terreno todo, né, da mesma proprietária. E aí, isso aí foi, mas não, assim, não foi tão sofrido. Lutar pela nossa urbanização da terra, a nossa, porque daí você pegar o barraco amontoado e a rua estreitinha. Chico Mendes a gente fez isso, né? Chico Mendes a gente fez o quê? A gente pegou toda Chico Mendes, eu tenho todos esses mapas, e nós passamos assim, de barraco em barraco, onde tinha quem estava amontoado, quem não estava, quem era fazendeiro, quem não era, onde entrava carro de gás, onde não entrava, e fizemos um outro projeto da Chico Mendes para alargar as ruas e redistribuir a terra, que foi a Chico Mendes depois a prefeitura vem e urbaniza desse jeito. Ela vai pegar isso, vai transformar nessas casinhas que ela fez hoje. Então a gente expandiu, arrumou, né? Urbanizou de fato, nós fizemos isso, né? Santa Terezinha, Chico Mendes inteira, Chico de baixo, Chico de cima, aí a Serrinha. Depois disso, a gente, na última ocupação que nós fizemos, porque assim era meio que a gente tinha saído da fase de ocupar e estava na fase de arrumar aquilo que estava ocupado, porque ninguém queria favela. Porque eles diziam, são marginais, favelados. Nós não somos favelados nem marginais. A gente então vai arrumar para todo mundo poder entrar. E aí vivemos alguns anos de luta pela arrumação. E daí, por último, a última ocupação que nós encaramos foi dessa forma, por esse movimento, né? Foi a do Parque Esperança, que é uma terra que tem na frente do Conjunto Panorama, onde agora é um parque, né? Aquela já foi osso duro. Putz, aquela foi muito sofrimento, porque daí a gente estava muito o edifício Panorama, né? Era para onde os prédios tinham as janelas principais abertas, né? E aí, tipo, a Novo Horizonte ficava do lado de cá. É meio que assim, a janelinha do banheiro é para cá, né? Agora aqui era a janela principal do teu apartamento, daquele conjunto inteiro. E a gente ocupou ali e aí ali teve que fazer, aquela ocupação foi uma ocupação para remoção. A Nova Esperança também foi para remoção, mas a gente ocupou com consciência. Nós vamos ocupar uma área que sabemos que não vamos ficar. Então a gente vai resistir aqui, porque sabe-se que daqui a gente vai para uma área definitiva. Agora, o Parque Esperança não. O Parque Esperança a gente tinha a esperança de ocupar para ficar.
E aí nós não conseguimos sobreviver assim, resistir a isso, né? Porque aí começa, e quando começa a ficar muito difícil, tu tem uma oferta para ir, tu também tem que acabar cedendo, porque a sociedade, de um modo geral, a imprensa, ela começa a te ajudar. Se você endurece, ela começa a te dizer, mas tu não quer uma casa? Se estão te dando uma casa, por que tu não pega? Tu quer ficar aqui porque sei que tu não pode ficar. Então tu começa a fazer, então tem que trabalhar essa relação de não prejudicar o ocupante, mas também não perder a opinião pública em tua defesa. Isso é uma coisa bastante... Tem que trabalhar muito, né? Porque o ocupante também, ele está ali, depois que ele botou o barraco dele ali, que ele pega o ônibus, passa na frente para ele trabalhar e voltar, ele ir para mais longe é uma coisa... Mas foi. Aí foram removidos para uma terra em São José, lá no Jardim Zanelato. Todas as famílias que estavam ali foram para lá. Olha, depois disso, a gente começa a viver um outro momento, que é o momento de ter que dar conta, de levar para dentro dessa área ocupada, levar a estrutura. Porque tu tem muitas áreas ocupadas, aí tu tem que fazer um trabalho que é, quando perde o risco do despejo da terra, tu tem que trabalhar a outra coisa que é dentro da comunidade. E daí é quase que assim, baixou a guarda, as pessoas ficam mais calmas e aí começa um entreveiro dentro assim, da área, começa um desgaste maior que é para dentro, né? De entendimento, são pessoas diferentes, aí tu briga por causa do cachorro, briga por causa do gato, briga por causa do filho, por causa da bola e se junta-se todo mundo, é meio que família, né? Se atingiu família, os irmãos podem não se dar, mas para defender a família vão se juntar, é mais ou menos isso. Então a gente teve que dedicar mais tempo para trabalhar esse processo interno de convivência e de levar para dentro o que é necessário para que tu não tenha prejuízos, que é levar a saúde, levar a educação, abrir essas... Porque senão tu corre o risco de sofrer outras perdas, que é da condenação da própria sociedade. Botou do meu lado uma favela que eles não se preocupam com o estudo. Botou lá numa favela que está todo mundo doente. Aí tu tem que trabalhar muito isso para tentar manter aquela comunidade, tipo assim, a opinião pública, né? De fato, o pessoal que está ali é gente boa, é gente trabalhadora, é gente que bota o filho na escola, é gente que tem a saúde, é gente que quer a higiene. E aí tu tem a opinião pública a teu favor, né? Tu não tem... E ainda assim, na tua defesa... E condenando o sistema que de fato não pensa política pública de habitação. Então, isso vai junto, isso não vem assim depois, isso tem que ir junto. Então, é muita miudeza que tem que ficar pensando para poder manter o êxito, né? Chegar água numa ocupação, chegar luz numa ocupação, meu Deus, é assim, ó, chegar uma madeira, passar um bambu para poder reforçar a lona, trocar de lona é muito sofrimento. Então, eu entendo agora que ocorreu agora com os Amarildos, né? Quer dizer, é um processo difícil. E quando que a gente recuou em relação a ocupar? E pensar, quando isso tudo passou a fazer parte das discussões dentro da prefeitura. Porque aí, a habitação para a população que não tem casa passou a ser um tema na Câmara, na Assembleia, no governo, na prefeitura. Até que se cria o tal do Fundo de Habitação, Fundo Municipal de Habitação. Quando nós conseguimos criar o Fundo Municipal oficialmente e passamos a fazer parte do fundo enquanto movimento, aí a gente vai deixando de organizar a população para ocupar, porque tem que fazer a luta pela manutenção dela, mas a discussão da habitação passa a fazer parte da pauta, de fato, da pauta da política no município, né? Da discussão política, da pauta financeira, né, do município. Também porque começa a acontecer nas outras capitais, nos outros estados, despejos. Ocupa, despejo. E aí a nossa decisão foi, a gente não quer isso aqui. Por quê? A partir do momento que tu toma uma ação dessa e que acontece um despejo, encerrou. Pode abrir mão e sai fora porque já foi. Todas as outras, porque da mesma forma
que tu tem uma população, uma sociedade, uma mídia que apoia, que te defende, na hora, no primeiro despejo que tiver, ele vai até vir a outra força, né, contrária. Então, para evitar que isso acontecesse aqui, a gente tomou meio que por decisão, e vamos para fortalecer o que está aí, regularizar o que está aí, mas e recuar na atitude radical de botar a pé na terra madrugada, porque a gente não quer, de fato, o fortalecimento da polícia, né? E isso é um jogo de dominó, né? E isso também ocorreu no Brasil inteiro. Todos os movimentos de moradia, movimento de solo urbano, todos recuaram. Eu participei muito tempo, ajudei a construir, em nome de Santa Catarina, né? Eu fui como representante, ajudei a construir o Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Então, tu começa a participar das discussões fora daqui e a perceber que não é mais momento de tu ficar fazendo frente e expor 100 famílias que vão com tudo para dar certo. E aí, a primeira derrota ela é uma histórica, aí demora muito para recuperar. Então, a gente se recolheu e foi mais para as discussões políticas a nível nacional, a nível estadual, e para poder... Depois isso muda de nome, né? Depois isso vem... Aí vem um período que começa, claro, aí já vem a outra fase na nossa história, que aí representantes da sociedade civil, militantes passam a ocupar governo, a ocupar cargo. Aí tu não quer mais ter o teu colega como adversário numa luta. Tu já começa a perceber que tem um entendimento. Então a gente se recolheu, pensa que na hora certa. Até porque também depois vem o Ministério das Cidades e passa, de fato, a discutir habitação, né? Mas esse primeiro passo, ele foi o passo para, de fato, acho que para a gente conseguir marcar que essa cidade tinha que pensar habitação para a população de baixa renda. Não podia, não era assim, não podia não estar na pauta isso. Essas pessoas precisam viver, né, e tem que dar conta e tem que receber também o seu suporte, porque em Palhoça, por exemplo, não tinha como fazer uma ocupação de terra da forma que a gente fez aqui. Mas lá foi para a regularização dos mangues. Quem ocupava mangue era quem tinha dinheiro. Ocupava mangue, botava uma placa no meio, vende-se. Então ocupava mangue, botava um barraco no meio do mangue e aí botava lá, aluga-se. Aí lá a gente resolveu fazer uma outra história. Pô, se botou um barraco no meio do mangue, botou uma placa, aluga-se, é porque tu tem onde morar. Tu não tem casa? Vai pro barraco. Claro, natural. Então lá foi um processo feito assim, né? Que foi a coisa as pessoas eram candidatas e faziam a limpeza do rio e aí já criava o rio, a própria drenagem do rio já criava o solo, né? E aí o pessoal começava a fazer muito através de troca política, né? Bota um barraquinho. Aí o pessoal começa a se reunir para discutir a sua habitação. Mas se aquele terreno não pode morar, aquele terreno não tinha a draga que criou. E fulano fulano que está no poder, botou um barraco, botou 2, botou 3, você está esperando o quê? A extensão do rio é longa. E aí vai, né? O pessoal se reúne em grupos menores do que aqui. E vão criando esse tipo de ocupação das terras lá, né? E que deu certo. A última, a maior, que tem a mais afrontosa, né? Foi aquela que tem ali atrás do Via Catarina. No Via Catarina, na frente passa a avenida, atrás tem uma rua e tem umas casas ali enfileiradas, né? Aquilo ali foi uma ocupação, foi a mais arrojada, assim, em Palhoça, porque foi durante o dia, com machado e foice nas costas, eles foram desbravar a mata e botar barraco, durante o dia. Mas encarou, passaram uma tranqueira, assim, de ter que enfrentar muito, mas estão até hoje. Monte Serra, Morro do Horácio, Morro da Penitenciária, são comunidades que já existem e elas existem por outras circunstâncias. Elas existem porque é uma população, cada uma tem a sua história, né? O Monte Serra vem a partir das lavadeiras que vinham e agricultores de Antônio Carlos, aí que tem as histórias de ocupação que são diferentes, né? Então, a diferença entre uma ocupação de forma pensada e organizada é que tu pensa ela toda antes, todas as regras, ruas, servidões, terrenos, espaço coletivo, tu pensa isso antes e tu vai com uma organização.
A diferença disso para uma ocupação, para um outro jeito de ocupar, que é o não pensado, é que ele acaba ocorrendo, a terra está ali, e um bota barraco, e aí o outro vem e bota barraco, e o que tem lá já faz um barraco e já vende, e aí vai virando uma especulação da terra, né? Então, as comunidades que acabaram crescendo nessa cidade, cresceram por alguma necessidade histórica, né? O Morro da Penitenciária, a história de origem dele é a penitenciária. Tem alguns outros morros que a história, a Via Expressa, por exemplo, o pessoal que foi remanejado. Você tinha na Via Expressa os maiores problemas de doenças dessa cidade. É quando tu não tem o atendimento da saúde lá nos municípios e o paciente vem para o hospital aqui com uma doença muito grave, fica nesse hospital muitos meses, a família precisa vir visitar ou trazer remédio, ou manter o acompanhante e vem para cá e não tem dinheiro que segure mais isso, ele vem e se muda para a cidade. Então tem muita coisa que atraiu, que originou periferia, que foram por coisas assim, ou por questões relacionadas ao presídio, ou por questões relacionadas a, de fato, um êxodo para cá, que é o caso do Monte Serra, ou por causa de situações relacionadas à saúde. Eu, a Via Expressa, sou testemunha dos casos de saúde que a família vinha e para dar cobertura para o seu doente. Quando o seu doente ganha alta, a família já está aqui, alojada aqui, já ficou, né? Então, não é a periferia, de fato, não nasce, nessa cidade, não nasce a partir da ocupação. As ocupações só foi uma forma diferente de se ocupar o solo que estava ocioso, cheio de lixo, cheio de mato, por uma população que, de fato, estava reprimida, já morava aqui, já morava nessa cidade, ou já nasceu aqui, mas vivia numa condição desumana. Então, e aí isso acabou contribuindo para que estas outras áreas sofressem menos a especulação imobiliária. Especulação, de fato, porque é muito comum. Frei Damião, eu vou te pegar a Palhoça, mas assim, olha, Frei Damião ele não nasce de uma ocupação pensada, organizada para fazer, porque tu tem uma coisa política atrás de uma ocupação que é, de fato, assim, nós precisamos marcar politicamente que esse país precisa pensar e investir em habitação. Então, quando um coletivo ocupa, ele ocupa porque precisa, ele ocupa porque ele tem uma consciência política de que ele tem que garantir a habitação. A habitação é um direito, tinha que ser um direito como é um telefone, água, luz, não tinha que ser algo tão difícil. Frei Damião foi, de fato, começa com famílias que a própria Coab manda, não sabe o que fazer. Está lá diante dos técnicos, tem a família chorando que não tem onde morar, mas também não tem coragem de ocupar. E no fim vira aquela coisa assim, aquela combinação entre as partes. E aí o endereço era o Frei Damião. Isso é um dos fatos. Ou um outro fato era, de fato, dentro do Frei Damião, você tinha o grande especulador imobiliário. Era alguém que morava e que já dividia em pedacinhos, com uma pinha, com cerquinha, um fio de arame, e aí quando aparecia alguém lá, ele vendia. Então Frei Damião nasce disso, ele não nasce de uma ocupação política, ele nasce de uma especulação, de uma exploração, de fato, por alguém que era mais rápido e conseguiu vendendo um terreno que era do Estado, né? A ilha não está toda tomada, ela está tomada por um capital que tem reservas de terra para quem tem dinheiro. Então, eu acho que é isso só. O município, para mim, se o município se hoje tomasse por decisão política declarar algumas áreas para zona de interesse social, ele vai encontrar, né? Porque não tem muita reserva de terra para quem tem dinheiro, né? Reserva de terra esperando valorização. E acho que para mim é uma decisão política, né? O município pensar, e que também não pensaria mais num modelo talvez de casa, num modelo horizontal, né? Eu acho que tem hoje chance de se pensar outros projetos que não precisassem ser tão caixinhas,
porque tem projetos habitacionais para a população mais empobrecida, que são simpáticos, assim, que são bonitos, né, que são atraentes, que são gostosos, assim, né. O nosso modelo é um modelo muito ruim. Ele é ruim. Se tu pega o modelo Chico Mendes, Vila União, meu Deus, isso você de fato assim, ó, você dá a chance de a pessoa morar, mas você tá criando a chave de cadeia para ela. Né? Você está criando a condição, está criando o tempo dela de sobreviver nesse negócio. Sabe que ela não vai aguentar ali. Não vai aguentar, primeiro, pelas taxas que são altíssimas, mas não é só isso, é pela toda a pressão emocional, aquilo te tira toda a privacidade, aquilo te encurrala, tu não consegue mais fazer nada, porque tu perde a tua privacidade. Então é um modelo que ele parece barato e ele aproveita mais o solo, que é a concepção hoje de aproveitamento do chão, mas ele é muito castrador, né, da tua liberdade. Então, eu acho que não se trata de não ter, né? Se trata de fato de priorizar. É o que você quer e a quem você quer beneficiar. Na subida do morro é diferente.